Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança e refletindo, estudando, meditando sobre as 4 principais constituições do Vaticano II. E nesta última série de programas, nós estamos estudando a Lumen Gentium, que é aquela constituição dogmática do Vaticano II sobre a Igreja. Ao contrário do que muitos falam, o Concílio Vaticano II não é apenas um concílio pastoral. Nós temos 2 documentos, que são 2 constituições, chamadas de constituições dogmáticas, que é a Dei Verbum, a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina, e a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática sobre a Igreja, que é justamente neste programa nós vamos ver um dos temas que aparece na Lumen Gentium. Então, o conteúdo da Dei Verbum, o conteúdo da Lumen Gentium é um conteúdo dogmático. É claro que o Concílio Vaticano II não emitiu, não professou, não publicou um novo dogma na Igreja. Mas o conteúdo dessas 2 constituições, Dei Verbum e Lumen Gentium, é um conteúdo dogmático, ou seja, deve ser crido por toda a Igreja, por toda a comunidade dos fiéis, como a verdade de fé. Então, um dos temas desta bonita constituição sobre a Igreja, a Lumen Gentium, que reflete sobre a Igreja, e é muito interessante essa reflexão que a Lumen Gentium faz, porque a Igreja refletindo sobre ela mesma. Então, um dos temas que aparece na Lumen Gentium é justamente o tema das imagens da Igreja, a partir do número 6 deste importante documento. Então, esse é o objetivo dos nossos programas, dos próximos 2 programas. Nós vamos ver as imagens que a Lumen Gentium traz da Igreja, e que são imagens não inventadas pelo Concílio Vaticano II, mas, pelo contrário, têm profundas raízes bíblicas e na tradição viva de toda a Igreja. A primeira imagem que a Lumen Gentium nos traz para retratar o que é a Igreja é a imagem do aprisco ou do redil. É uma imagem tirada do mundo rural. Lembremos que na antiga terra de Israel, no território bíblico, era um mundo praticamente rural. Muito diferente do mundo de hoje, que é um mundo muito mais urbano, ou marcado por esse fenômeno das grandes cidades, grandes metrópoles. Não era assim o mundo do homem bíblico, onde Jesus esteve. O contexto onde Jesus viveu era um contexto, sobretudo, rural. É por isso que nós vemos aparecer nos evangelhos muitas imagens, muitas parábolas, tiradas dessa realidade rural. E daí esta imagem da Igreja como o aprisco de Cristo. Então, o que é o aprisco? O que é o redil? É o lugar onde as ovelhas, elas são reunidas pelo pastor durante a noite para que elas possam dormir com segurança. Era muito comum em Israel a figura do pastor, aquele que ia cuidando dos rebanhos, sobretudo de rebanhos de ovelhas, também porque a geografia e o clima, a vegetação do lugar, não favorecia tanto a criação de gado, mas a criação de ovinos, que tem uma resistência maior a um clima mais árido, como é o clima e a vegetação da Terra Santa, da Terra de Jesus. Então era muito comum essa figura do pastor, que passava o dia inteiro pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas, para que elas possam se alimentar nos campos abertos. E já chegando pelo final da tarde, início da noite, o pastor ia recolhendo todas as ovelhas no chamado aprisco ou redil. Por isso que a primeira imagem que a Lumen Gentium traz da Igreja é a imagem do aprisco. Jesus Cristo é o nosso bom pastor, que reúne as ovelhas, os fiéis, nós, os batizados, no seu redil, onde podemos estar em segurança, onde as ovelhas se sentiam seguras, podiam dormir em paz, podiam ficar a salvo dos predadores.
Então, assim, a igreja é esse aprisco de Cristo. São várias passagens da Escritura que trazem o tema do pastor, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos o profeta Miqueias, naquele importante capítulo 5 do seu livro, que traz aquela profecia que o Messias nasceria na cidade de Belém. E ali também Miqueias nos ensina que o Messias viria, se levantaria e apacentaria o seu povo. Então, tinha essa ideia de que o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, seria um pastor que cuidaria das suas ovelhas. Esta é uma imagem muito comum também dos reis de Israel. Vejam que o próprio Davi, quando ele foi ungido rei, ele não estava em casa, junto com os outros filhos de Jessé, mas ele estava no campo pastoreando ovelhas. Então, ser pastor era uma espécie de pré-requisito para assumir uma função importante em Israel, porque se tinha aquela ideia. Se ele sabe cuidar das ovelhas, provavelmente ele tenha o carisma, ele tem as capacidades necessárias para cuidar do rebanho de Deus, do povo de Deus. Mas se nem das ovelhas ele sabe cuidar, como ele cuidará do povo? Por isso que ser pastor era uma espécie de pré-requisito para assumir, por exemplo, essas funções importantes em Israel. Foi o que aconteceu com Davi, que mostra-o como um pastor. A Escritura o mostra como um pastor de ovelhas. Assim também é Jesus Cristo. No Novo Testamento, no Evangelho de João, ele nos ensina: eu sou o bom pastor que dará a vida por suas ovelhas e as protege dos lobos mercenários. De fato, Cristo é aquele que reúne na sua igreja os filhos de Deus dispersos. Então nós, como nos ensina o apóstolo Pedro, que andávamos como que errantes, sem rumo e direção, agora encontramos em Jesus Cristo o pastor e o guarda das nossas vidas. E ele nos conduz para esses prados, para essas campinas verdejantes de que nos fala o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. É impressionante como esse Salmo 22 também é um salmo messiânico. Porque neste mesmo salmo se diz: prepara à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Tudo isso se cumpre em Jesus. Jesus prepara para nós uma mesa, que é a mesa da Eucaristia, onde nós recebemos o alimento de vida eterna, o seu próprio corpo e sangue. Ele derrama sobre nós óleo no dia do nosso batismo, no dia da nossa crisma. Nós somos conformados a Ele. Nos tornamos ovelhas do seu rebanho. E Ele, com certeza, nos tira do andar errante, ou seja, do andar no mundo, no pecado, de andar no distanciamento de Deus. Ele nos conduz a si. Essa profecia se aplica em Jesus Cristo, o Messias universal. Então, nós podemos imaginar também a figura das nações, as nações do mundo, como ovelhas errantes. Lembremos que só um povo conhecia a Deus, só o povo de Israel tinha recebido a revelação de Deus. As nações não conheciam a Deus, seguiam uma religiosidade natural. Mas agora em Jesus Cristo ele se apresenta como pastor das ovelhas das nações do mundo inteiro. As nações que andavam errantes, porque não conheciam o Deus verdadeiro. Agora vem Jesus, o seu bom pastor. Aquelas que a conduz aos prados do Pai, de Deus Pai. Nos conduz de volta ao amor de Deus e nos faz participar da alegria da família, de ser família de Deus. Então, esta imagem da igreja como aprisco, da igreja como redil, nos quer recordar isso.
Jesus Cristo como nosso bom pastor, e nós, antes de ovelhas desgarradas, de ovelhas que andávamos errantes, seguindo outros caminhos, agora encontramos em Jesus Cristo o caminho, aquele que nos conduz à verdadeira vida. Por isso, com razão, podemos dizer que a igreja é o aprisco ou o redil de Jesus Cristo, o nosso bom pastor. A segunda imagem que a Lumen Gentium nos apresenta da igreja é a imagem da igreja como uma cidade. O mundo bíblico não conheceu, como eu dizia, as grandes cidades, as grandes metrópoles, que são fruto do desenvolvimento do capitalismo do século XIX para cá, para os dias de hoje. Mas tinha as cidades. Não eram cidades grandes, mas existia o mundo urbano. Claro, com uma configuração diferente, mas existia a cidade. Por isso que nós podemos comparar a igreja como uma cidade. Nos ensina São João Crisóstomo que a Igreja dos Santos é uma cidade. Seus cidadãos são todos os fiéis, suas torres os profetas, suas portas os apóstolos, seus muros os sacerdotes e doutores. Porque as igrejas no mundo antigo eram muradas. Então, tinha as portas que davam acesso à igreja, ou à cidade, desculpe. Por isso que São João Crisóstomo faz essa comparação. Porque a cidade era uma comunidade, onde as pessoas se conheciam, onde tinha uma identidade comunitária. Nós, por exemplo, quando falamos de cidade como comunidade, às vezes estranhamos, porque muitos de nós vivemos em grandes cidades, então não temos essa ideia de que a cidade é uma comunidade, onde pessoas que se conhecem, que têm uma cultura comum. Mas não era assim no mundo antigo. As cidades tinham uma identidade, eles de fato constituíam uma comunidade com uma cultura própria, com um modo de agir, um modo de lidar com a vida, no exercício também do comércio, de outras atividades de cunho cultural. Por isso que a igreja também é comparada a uma cidade, porque a igreja é uma comunidade, onde todos nós recebemos o evangelho como nossa norma de vida. Então temos uma norma de vida comum, que são os valores do evangelho, os valores que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E temos então assim uma cultura comum. Temos uma vida comum. Somos então esta comunidade. Todos compomos essa cidade de Deus, que na linguagem de Santo Agostinho está em contraposição com a cidade humana. Santo Agostinho é que tem uma obra chamada A Cidade de Deus. E aí fala que a igreja é como esse lugar, como essa cidade, onde aqueles que são incorporados a Jesus Cristo pelo batismo constituem essa cidade de Deus. Segue um estilo de vida próprio, porque o cristianismo também é uma sabedoria de vida, é um estilo de vida. Muitas vezes, na nossa experiência, nós entendemos apenas o cristianismo como uma prática devocional, mas não, ela vai mais além que isso. A fé cristã, para nós, quer ser uma sabedoria de vida, um modo de agir, algo que modela toda a nossa existência, todos os atos da nossa vida, o nosso cotidiano. É uma experiência, de fato, de vida. Não é algo pontual, em que eu vou na igreja, tenho algumas práticas religiosas, depois saio e sigo minha vida. Não é essa a essência do cristianismo. Ela, de fato, molda a nossa vida. Molda o como nós somos, como nós agimos, como nós nos comportamos. Tudo isso à luz do Evangelho, olhando para Jesus Cristo, nosso modelo supremo. Por isso que podemos dizer com Santo Agostinho que a igreja, de fato, é esta cidade divina, essa cidade de Deus. Claro que não está em contraposição com a cidade humana, ou seja, com a comunidade daqueles que não vivem esses mesmos valores. Por isso que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de João: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Estamos no mundo
como esta presença de Cristo, como esse sinal, que é isso que os cristãos somos chamados a ser. Somos chamados a ser esse sinal, como Jesus, sinal de contradição, de alguém que leva uma vida com outro horizonte, porque tem Jesus Cristo como o seu centro. E assim somos essa comunidade, somos esses eleitos de Deus, não melhores do que os outros, mas temos essa identidade, temos na nossa fronte o sinal da cruz, fomos marcados, fomos selados com o Espírito Santo no dia do nosso batismo e crisma. Então fazemos parte, somos cidadãos desta cidade divina. Esta imagem da cidade também não é estranha à Sagrada Escritura. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 60, nós vemos que, inclusive, foi a primeira leitura, é a primeira leitura utilizada na solenidade da Epifania do Senhor, e mostra a cidade de Jerusalém como lugar onde todos acorrem. Com suas riquezas, as nações vêm trazendo em dromedários e camelos aquilo que eles têm de melhor, trazem o ouro de Sabá, trazem perfumes, trazem aromas de longe, todos acorrem, as nações acorrem a essa cidade de Jerusalém. E esta profecia de Isaías se cumpre na igreja. Todos acorrem à cidade, todos acorrem à igreja e vão levando as riquezas, as suas riquezas, certamente não riquezas materiais, mas levam a riqueza da sua vida, entregam a sua vida ao dono desta cidade, ao Senhor desta cidade, que é Jesus Cristo. Então veja que a igreja é uma cidade que tem cidadãos do mundo inteiro, de todos os povos, de todo o universo conhecido e habitado. Daí o sentido do nosso nome da igreja, do nome da nossa igreja, ser igreja católica. Katolon significa universal em grego, ou seja, a igreja que é universal, porque estão ali dentro dela todos os povos e nações, porque onde o evangelho chegou desde os apóstolos até nós, a palavra de Deus foi anunciada a todos. E aí nós, pelo batismo, entramos nessa cidade, nos tornamos cidadãos dessa cidade de Deus, que é a igreja. O profeta Ezequiel também, no capítulo 40, tem aquela visão de uma cidade, ele é conduzido a um monte muito alto, e sobre ela está construída aquela cidade. Claro que, no contexto de Ezequiel, ele está se referindo à reconstrução da cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída pelo imperador babilônio, e agora ele, no exílio, contempla esta reconstrução da cidade. Mas podemos entender que o sentido último desta palavra de Ezequiel, esta cidade de que ele está falando, também é uma profecia sobre a igreja. A igreja é esta cidade construída, sobre um monte muito alto. Um monte muito alto, podemos entender a graça divina. Porque esse é o fundamento, esses são os alicerces da cidade de Deus, que é a igreja. Com certeza, o alicerce é a graça de Deus. A graça derramada por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos edificados em Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro de Deus. Então esse é o alicerce desta cidade divina que é a igreja. Por isso que Jesus diz no Evangelho de Mateus que não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. De fato, a igreja está no mundo como esse sinal, como esse estandarte levantado entre as nações. Diz o profeta Isaías também, no capítulo 11, que a raiz de Jessé, ou seja, a igreja, lembremos que Jessé foi o pai de Davi, e Jesus Cristo, o Messias, o fundador da igreja, é da descendência de Davi. Então diz Isaías que a raiz de Jessé se levantará como estandarte dos povos, e as nações
seguirão para ela com segurança, acorrerão a ela com segurança. De fato, a igreja se levanta sobre esse monte como um sinal para todos os povos. Mesmo aqueles que não são chamados a fazerem parte da igreja, são chamados a ser iluminados pelo testemunho cristão. Nem todos farão parte da igreja, nem todos estarão debaixo do teto da igreja, mas todos são iluminados, salgados e fermentados pelos cristãos. Daí a nossa missão tão importante de batizados, de levar a luz de Cristo ao mundo, de levar ao mundo o sabor do Evangelho. Então, esta segunda imagem, a imagem da igreja como uma cidade, a cidade de Deus, que tem o próprio Senhor Jesus Cristo como seu arquiteto e construtor. Ele, de fato, é esta pedra angular. A pedra, diz o Salmo 119, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra angular é Jesus Cristo dessa cidade. Ele é o fundamento, é o nosso alicerce. A terceira imagem que temos da igreja é uma imagem muito parecida com a imagem do aprisco. Cristo como porta. A igreja, então, como sinal de Jesus Cristo no mundo, é esta porta, por meio da qual os homens e as mulheres alcançam a salvação. E só há uma única porta, uma única e necessária porta. Claro, esta porta é Jesus Cristo. Também o Salmo 119 diz: esta é a porta do Senhor, os vencedores entrarão por ela. Quem são os vencedores? O apóstolo João diz que esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Também Paulo nos ensina que nós já somos mais do que vencedores, graças a Jesus Cristo que nos amou. Então nós recebemos de Cristo esta vitória. Passamos por essa porta do Senhor ao recebermos o batismo. Então passamos por essa porta como vencedores, graças à nossa fé. Jesus também diz no Evangelho de João: eu sou a porta. Todos, então, que entram na igreja, entram por esta porta. Por isso que nas igrejas antigas, o batistério, ou seja, o lugar onde se realizavam batismos, a pia batismal, era justamente próximo à porta da entrada da igreja, dando essa ideia de que o batismo é a entrada na igreja. O batismo é esta porta. Claro, o batismo está em profunda relação com Jesus Cristo, porque pelo batismo nós morremos e ressuscitamos misticamente com Cristo. Somos conformados a Ele. Então, passamos por esta porta e já somos em Cristo mais do que vencedores. E daqui dessa imagem da porta derivam outros símbolos, como é o símbolo da igreja como nave ou barca. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento a Arca de Noé, como um tipo da igreja, ou seja, como uma prefiguração da igreja. É muito interessante isso, né? Que o dilúvio é como o batismo do mundo, um batismo no mundo, porque foi uma forma de purificação de uma geração perversa e pecadora, para que só aqueles que estavam na arca dessem início a uma nova humanidade. E é muito interessante que o livro do Gênesis diz que Noé botou toda a sua família dentro da arca e o que é que aconteceu? Ele fechou a porta. E só ficaram 8 pessoas dentro da arca. Nós sabemos que 8 é o número da ressurreição. Então, esta é a comparação também que o apóstolo Pedro, na sua carta, traz. A igreja como uma arca
a nova arca de Noé, onde entram ali aqueles que temem a Deus e recebem a vida divina, a vida de ressuscitados. Por isso, a imagem do número 8. 8 é o número que indica a ressurreição, porque a semana cronológica só tem 7 dias. O 8º dia é o dia da eternidade. É o dia que já está fora da contagem do tempo deste mundo. E nós entramos, então, na dimensão do eterno. É isso que o batismo nos dá, nos faz entrar neste 8º dia. Também as pias batismais do mundo antigo eram octogonais, ou seja, eram de 8 lados, indicando isso, que pelo batismo nós já ressuscitamos com Cristo. Já entramos no dia 8º, no dia do eterno. Já participamos com ele desta ressurreição. Por isso essa imagem também da igreja como uma nave ou como uma barca. Também os evangelhos trazem inúmeros relatos dos apóstolos com Jesus na barca. Aquela barca que é sacudida pelas tempestades consegue escapar, porque tem Jesus Cristo como seu timoneiro. Às vezes na igreja também é assim, são muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas crises que assolam a barca de Jesus Cristo, que é a igreja, e nós muitas vezes, como os apóstolos, achamos que Jesus está dormindo. Mas na realidade ele está atento à caminhada da sua igreja. E ele então faz a tempestade cessar. Então a igreja é como essa barca, de fato, ela é também chamada a barca de Pedro. Ela segue navegando nos mares deste mundo. E nós temos a certeza de que essa barca nunca irá afundar. Como Jesus disse a Pedro, Mateus 16, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então esta é a nossa certeza, queridos irmãos e irmãs, que no meio das tempestades, e foram muitas, nesses 2000 anos de história da igreja, imagine quantas dificuldades a igreja passou. Caíram muitos impérios, a sociedade mudou, a organização social mudou, mas a igreja é uma obra de Deus, não é uma obra humana. Ela permanece em pé. Se fosse uma obra meramente humana, ela já teria acabado há muito tempo. Mas como ela é sustentada pelo próprio Cristo, ela nunca acabará. Porque essa foi a promessa de Jesus dita a Pedro. Temos essa certeza que Jesus é o nosso timoneiro, ele que guia esta barca, que é o vento do Espírito Santo que sopra sobre nós, sopra e faz com que nós cheguemos aos mares calmos. Tenhamos essa certeza de que o Senhor caminha conosco e estejamos dentro da arca. Não queiramos ir para o mundo. Se a gente for para o mundo, nós vamos nos afogar nos pecados. Tenhamos a certeza de que dentro da barca da igreja nós estamos a salvo, como aqueles que se salvaram na arca de Noé, que nós estamos ali em segurança. Às vezes tem essa tentação de pular fora da igreja. Só que imagine aí, o barco em alto mar, alguém pula fora, a chance de sobreviver é muito pequena. Então, tenhamos esta coragem, esta graça de dizer, eu faço parte da igreja, eu faço parte dessa barca de Cristo. Isto para mim é uma grande graça, saber que Cristo aqui me acolhe, Cristo aqui me mantém em segurança. Pode vir ventos, pode vir as tempestades, mas essa barca jamais afundará, porque ela é conduzida pelo próprio Senhor. Então, esta é a terceira imagem que nós trazemos, a igreja como porta, como barca, como nave. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje e na próxima semana nós voltamos com a segunda parte deste programa. Vamos ver deste tema, vamos ver quais são as outras imagens
que a Lumen Gentium nos traz para nos explicar o que é a igreja. Até lá, que Deus abençoe.